Atos de Paulo e Tecla. Como Paul ia até Iconium após o voo de Antioche, seus companheiros de viagem eram Demas e Hermógenes, cheio de hipocrisia. E eles foram importuna com Paul, como se amava ele. Mas Paul, olhando apenas para a bondade de Cristo, lhes fez mal nenhum, mas amou-os excessivamente, de modo que ele fez os oráculos do Senhor doce para eles no ensino, tanto do nascimento e da ressurreição do amado. E ele deu-lhes uma conta, palavra por palavra, das grandes coisas de Cristo, como ele tinha sido revelado a ele. E um certo homem chamado Onesíforo, ouvindo que Paulo tinha vindo para Icônio, saiu para encontrá-lo com seus filhos Silas e Zeno, e sua esposa Electra, a fim de que ele poderia entretê-lo. Para Tito havia informado que Paulo era como na aparência, porque ele não tinha visto ele na carne, mas apenas no espírito. Ele foi ao longo da estrada para Listra, e ficou esperando por ele, e ficou olhando para os transeuntes de acordo com a descrição de Tito. E viu Paul chegando, um homem pequeno em tamanho, careca, de pernas tortas, bem construído, com a reunião sobrancelhas, ao invés de nariz comprido, cheio de graça. Por vezes, ele parecia um homem, e às vezes ele tinha o rosto de um anjo. E Paul, vendo Onesíforo, sorriu, e Onesíforo disse: Salve, ó servo do bendito Deus. E ele disse: Graça estar com você e sua casa. E Demas e Hermógenes eram ciúmes, e mostrou maior hipocrisia. De modo que Demas disse: Não estamos do abençoado Deus, que você não tenha, assim, nos saudou? E Onesíforo disse: Eu não vejo em você o fruto da justiça, mas se tal você ser, venha você também em minha casa e descansem. E por ter ido à casa de Onesíforo, houve grande alegria, e flexão dos joelhos, e fração do pão e da palavra de Deus sobre o autocontrole e da ressurreição. Paul dizendo: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles veremos Deus. Mateus 5. 8 Abençoados são os que guardaram a carne pura, porque eles tornassem um templo de Deus. 1 Coríntios 6. 18, 19 Abençoados são os que controlam a si mesmos, para Deus falará com eles. Abençoados são os que têm mantido distante deste mundo, porque eles serão chamados na posição vertical. Romanos 12. 2 Abençoados são os que têm mulheres como não tê-los, pois eles receberão a Deus por sua porção. 1 Coríntios 7:29 Abençoados são os que têm medo de Deus, porque eles se tornam anjos de Deus. Lucas 20:36 Abençoados são os que têm mantido o batismo, pois eles devem descansar ao lado do Pai e do Filho. Abençoou os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5:7 Não verá o dia amargo do julgamento. Abençoados são os corpos das virgens, porque eles serão bem agradável a Deus, e não deve perder a recompensa de sua castidade. Para a palavra do Pai deve tornar-se a eles uma obra de salvação para o dia do seu Filho, e não haverá descanso para todo o sempre. E enquanto Paul estava falando assim, no meio da igreja na casa de Onesíforo, uma certa virgem Tecla, filha de Teocleia, desposada com um homem chamado Tamiris, sentado à janela por perto, ouviu dia e noite para o discurso da virgindade e oração, e não olhar para fora da janela, mas pagou cuidadosa atenção à fé, regozijando-se excessivamente. E quando ela ainda viu muitas mulheres indo ao lado de Paul, ela também tinha um desejo ansioso para ser considerado digno de permanecer na presença de Paul e ouvir a palavra de Cristo. Paul nunca tinha visto a sua figura, mas só ouviu a sua palavra. E como ela não ficar longe da janela, a mãe envia para Tamiris, e ele vem de bom grado, como se já estivesse recebendo-a em casamento. E Teocleia disse: Eu tenho uma história estranha para dizer-lhe, Tamiris. Porque em verdade vos durante 3 dias e 3 noites Tecla não subir a partir da janela, nem para comer nem beber, mas olhando intensamente, como se em alguma visão agradável, ela é tão dedicado a um estrangeiro ensinar fraudulentos discursos e astuta, que eu me pergunto como uma virgem de tal modéstia é tão dolorosamente colocar cerca. Tamiris, este homem vai derrubar a cidade dos Icônias, e seu Tecla muito além. Para todas as mulheres e os jovens homens ir ao lado dele, sendo ensinados a temer a Deus e viver em castidade. Além disso, a minha filha, amarrada à janela como uma aranha, apodera do que é dito por Paul como uma ânsia estranha e terrível emoção. Para a virgem olha ansiosamente para o que é dito por ele, e foi cativado. Mas chegar perto e falar com ela, pois ela foi prometida a você. E Tamiris chegar perto e beijando-a, mas ao mesmo tempo também estar com medo da sua emoção avassaladora, disse: Tecla, minha noiva, por que você se sente assim? E que tipo de sentimento te segura dominado? Vire-se para o seu Tamiris, e ter vergonha. Além disso, também a mãe disse as mesmas coisas.
Por que você se sente assim, olhando para baixo, meu filho, e respondendo a nada, mas como um louco, mulher? E eles choraram com medo, Tâmires na verdade, para a perda de uma mulher, e Teocleia de uma criança, e as servas de uma amante. Não havia conformidade e muita confusão na casa do luto. E enquanto estas coisas assim acontecendo, Tecla não virasse, mas continuou participando intensamente a palavra de Paul. E Tâmires arranque, saiu para a rua, e ficou observando quem vai para ele saindo. E ele viu dois homens com amargura disputando uns com os outros. E ele disse: Homens, diga-me que este é entre vós, levando desviar as almas de jovens homens e enganando virgens, de modo que eles não se casar, mas permanecem como estão. Eu prometo, portanto, dar-lhe dinheiro suficiente, se você me dizer sobre ele, pois eu sou o primeiro homem da cidade. E Demas e Hermógenes disse-lhe: Quem é? Na verdade, nós não sabemos. Mas ele priva jovens homens de mulheres e donzelas de maridos, dizendo: Não é para você a ressurreição de nenhuma outra forma, a menos que você permanecer castos, e não poluir a carne, mas mantê-lo casto. E Tâmires disse-lhes: Entra na minha casa, e descansem. E eles foram para um suntuoso jantar, e muito vinho, e de grande riqueza e uma mesa esplêndido. E Tâmires fez beber, de seu amor para Tecla, e seu desejo de levá-la como sua esposa. E Tâmires disse durante o jantar: Você homens, o que é o seu ensinamento? Diga-me, que eu também poder saber. Pois não sou pouco angustiado com Tecla, porque ela assim ama o estrangeiro, e estou impedido de se casar. Demas e Hermógenes disse: Traga-o diante do governador Castélio sobre a acusação de persuadir a multidão a abraçar o novo ensinamento dos cristãos, e ele vai rapidamente destruí-lo, e você terá Tecla como sua esposa. E vamos ensinar-lhe que a ressurreição de que este homem fala tenha ocorrido, porque já ocorreu nas crianças que temos. E nós subiu novamente quando veio para o conhecimento do verdadeiro Deus. E Tâmires, ouvindo estas coisas, a ser preenchido com raiva, levantando-se cedo, foi para a casa de Onesíforo com achós e funcionários públicos, e uma grande multidão com cacetetes, dizendo: Vocês têm corrompido a cidade dos Icônias, isso aqui foi prometida para mim, para que ela não vai ter-me. Vamos ter com o governador Castélios. E toda a multidão disse: Fora com o mágico, pois ele tem corrompido todas as nossas esposas, e as multidões foram persuadidos a mudar suas opiniões. E Tâmires, de pé diante do tribunal, disse com um grande grito: Procônsul, ó, este homem, quem é que sabe que não, que faz virgens avessos ao casamento? Deixe-o dizer antes de você sobre o que conta ele ensina essas coisas. E Demas e Hermógenes disse a Tâmires: Diga que ele é um cristão, e assim você vai acabar com ele. Mas o procônsul ficou sua intenção, e chamou Paul, dizendo: Quem é você e o que você ensina? Para eles não trazem pequenas acusações contra você. E Paul levantou a sua voz, dizendo: Desde que eu sou o dia de hoje examinadas quanto ao que eu ensino, ouvir, o procônsul, a viver Deus, um Deus de retribuições, um ciumento Deus, um Deus não precisa de nada, consultoria para a salvação dos homens, enviou-me para que eu possa recuperá-los da corrupção e imundícia, e de todo prazer, e da morte, para que não o pecado. Portanto, Deus enviou o seu próprio Filho, a quem eu prego, e em quem eu ensinar os homens a descansar a sua esperança, o único que teve compaixão de um mundo desviado, que eles podem não estar mais sob julgamento, o procônsul, mas pode ter fé, e o medo de Deus, e o conhecimento de santidade, e o amor de verdade. Se, portanto, eu ensino o que tem sido revelado a mim por Deus, onde é que eu fiz de errado? E o procônsul ter ouvido, ordenou Paulo a ser ligado, e enviado para a prisão, até que, disse ele, eu, estando em lazer, deve ouvi-lo mais atentamente. E Tecla, por ter tirado suas pulseiras, deu-os ao gatekeeper, e a porta ter sido aberta para ela, ela foi para a prisão. E ter dado ao carcereiro um espelho de prata, ela foi ao lado de Paul, e, sentando-se a seus pés, ela ouviu as grandes coisas de Deus. E Paul estava com medo de nada, mas ordenou a sua vida na confiança de Deus. E sua fé foi também aumentada, e ela beijou seus títulos. E quando Tecla foi procurado por seus amigos e Tâmires, como se ela tivesse sido perdida, foi correndo para cima e para baixo nas ruas, um dos gatekeeper companheiros de escravos informou-lhe que ela tinha saído à noite. E, tendo saído, eles examinaram o gatekeeper, e disse-lhes: Ela foi para o estrangeiro para a prisão. E, tendo ido, eles descobriram ela, por assim dizer, acorrentado por afeto. E, tendo saído dali, puxaram as multidões juntos, e informou o governador da circunstância. E ele ordenou Paulo para ser trazido ao tribunal.
Mas Tecla foi chafurdando no chão no lugar onde ele se sentou e ensinou-lhe na prisão. E ele ordenou que ela demais para ser levado ao tribunal. E ela veio, exultando com alegria. E a multidão, quando Paul tinha sido trazido, veementemente gritou: ele é um mágico. Fora com ele. Mas o procônsul alegremente ouviu Paul sobre as santas obras de Cristo. E, chamando um conselho, ele convocou Tecla, e disse-lhe: por que você não obedecer Tamiris, de acordo com a lei dos Icônias? Mas ela ficou olhando fixamente para Paul. E quando ela não deu nenhuma resposta, a mãe gritou, dizendo: queime o mal miserável. Queimar no meio do teatro a ela que não vai se casar, a fim de que todas as mulheres que foram ensinados por este homem pode estar com medo. E o governador ficou muito comovido, e tendo açoitado Paul, ele expulsá-lo da cidade, e condenado Tecla para ser queimado. Imediatamente o governador partiu para o teatro, e toda a multidão saiu para o espetáculo de Tecla. Mas, como um cordeiro no deserto olha em volta para o pastor, então ela manteve a procura de Paul. E olhando sobre a multidão, viu o Senhor sentado à semelhança de Paulo, e disse: como eu sou incapaz de suportar a minha sorte, Paul veio para me ver. E ela olhou para ele com grande seriedade, e subiu ao céu. Mas as servas virgens trouxe as bichas, a fim de que Tecla pode ser queimado. E quando ela entrou o governador chorou, e se admiravam o poder que estava nela. E os executores públicos arranjou as bichas para ela ir em cima da pilha. E ela, tendo feito o sinal da cruz, subiu nas bichas, e eles iluminados. E apesar de um grande fogo ardia, não tocá-la. Para Deus ter compaixão sobre ela, fez um subterrâneo estrondo, e uma nuvem o cobriu por cima, cheio de água e granizo, e tudo o que estava na cavidade do que foi derramado, de modo que muitos estavam em perigo de morte. E o fogo foi apagado, e Tecla salvos. E Paul estava em jejum com Onesíforo e sua esposa, e seus filhos, em um sepulcro novo, como eles estavam indo de Icônio para Dafne. E quando muitos dias foram passados, os jejum crianças disse a Paul: nós estamos com fome, e nós não pode comprar pães. Para Onesíforo tinha deixado as coisas do mundo, e seguiu Paul com toda a sua casa. E Paul, depois de ter tirado a capa, disse: vai, meu filho, comprar mais pães, e trazê-los. E quando a criança estava comprando, ele viu Tecla seu vizinho, e ficou surpreso, e disse: Tecla, para onde você está indo? E ela disse: eu tenho sido salvo do fogo, e estou seguindo Paul. E o menino disse: venha, vou levá-lo para ele, pois ele está angustiado sobre você, e está orando 6 dias. E ela ficou ao lado do sepulcro, onde Paul estava com os joelhos dobrados, e orando, e dizendo: o Salvador Cristo, não deixe que o toque fogo Tecla, mas ficar por ela, porque ela é sua. E ela, de pé atrás dele, clamou: ó Pai, que fizeste os céus e a terra, ó Pai do seu santo Filho, eu te abençoe por teres salvo-me em que eu posso ver Paul. E Paul, levantando-se, viu-a, e disse: ó Deus, que conhece o coração, ó Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te abençoe porque tu, ter me ouvido, fizeram rapidamente o que eu desejava. E eles tinham 5 pães e ervas e água, e se alegravam nas santas obras de Cristo. E Tecla disse a Paul: vou cortar meu cabelo, e segui-lo onde quer que vá. E ele disse: é uma idade sem vergonha, e você é bonito. Estou com medo de que outra tentação de vir sobre vos pior do que o primeiro, e que você resistir a ela não, mas ser covarde. E Tecla disse: só me dar o selo em Cristo, e tentação não me toque. E Paulo disse: Tecla, esperar com paciência, e você deve receber a água. E Paul mandado embora Onesíforo e toda a sua casa para Icônio, e, assim, ter tomado Tecla, ele entrou em Antioquia. E como eles estavam indo em um determinado Siriate, Alexander por nome, visto Tecla, se apaixonou por ela, e tentou ganhar mais de Paul por presentes e presentes. Mas Paulo disse: eu sei que não é a mulher a quem você fala, nem ela é minha. Mas ele, de grande poder, ele mesmo abraçou-a na rua. Mas ela não iria suportá-lo, mas parecia cerca de Paul. E ela chorou amargamente, dizendo: não force o estranho, não force o servo de Deus. Eu sou uma das principais pessoas dos Icônios, e porque eu não teria Tamiris, fui expulso da cidade. E tomando conta a Alexander, ela rasgou seu manto, e tirou a coroa, e fez dele um alvo de chacota. E ele, ao mesmo tempo amar ela, e, ao mesmo tempo envergonhado do que tinha acontecido, levou-a diante do governador. E quando ela confessou que ela tinha feito essas coisas, ele condenou a ela para os animais selvagens.
E as mulheres foram atingidas com espanto, e gritou para fora ao lado do tribunal: mau juízo! Impious julgamento! E ela perguntou ao governador, que, disse ela, posso permanecer puro até que eu lutar com as feras. E uma certa Trifena, cuja filha estava morta, levou-a para a manutenção, e teve-a por um consolo. E quando os animais foram expostos, eles amarraram a uma leoa feroz, e Trifena acompanhava. Mas a leoa, com Tecla sentado sobre ela, lambeu os pés, e toda a multidão ficou atônito. E a carga em sua inscrição foi: sacrilegious. E as mulheres gritou de cima. Uma frase ímpia foi passada nesta cidade. E depois da exposição, Trifena novamente recebe-la. Para sua filha Falconila tinha morrido, e disse-lhe num sonho: mãe, você deve ter este estranho Tecla no meu lugar, a fim de que ela possa orar a meu respeito, e que eu possa ser transferido para o lugar do apenas. E quando, após a exposição, Trifena recebeu dela, ao mesmo tempo, na verdade, ela aflito que ela teve que lutar com as feras no dia seguinte. E, ao mesmo tempo, amando-a tanto quanto sua filha Falconila, ela disse: meu segundo filho Tecla, vire rezar para o meu filho, que ela possa viver para sempre. Por isso eu vi em meu sono. E ela, nada hesitante, levantou a voz e disse: Deus Altíssimo, conceder a esta mulher de acordo com seu desejo, que sua filha Falconila possa viver para sempre. E quando Tecla dito isso, Trifena lamentou, considerando tanta beleza jogado às feras. E quando já era madrugada, Alexander chegou para levá-la, pois foi ele que deu a caça, dizendo: o governador está sentado, e a multidão está em alvoroço contra nós. Permita-me para tirar-lhe que é lutar com selvagem bestas. E Trifena clamou em alta voz, de maneira que até fugiu, dizendo: um segundo luto por meu Falconila veio em cima de minha casa, e não há ninguém para ajudar, nem criança, pois ela está morta, nem parente, porque eu sou uma viúva. Deus de Tecla, ajudá-la. Imediatamente o governador envia uma ordem que Tecla deve ser instaurado. E Trifena, tomando-a pela mão, disse: minha filha Falconila, de fato, e levou para o túmulo. E você, Tecla, eu estou levando para a luta vil de fera. E Tecla chorou amargamente, dizendo: ó Senhor, ó Deus em quem eu acredito, a quem eu já corremos para o refúgio, que me livrou do fogo, conceder uma recompensa aos Trifena, que teve compaixão do teu servo, e porque ela me manteve puro. Em seguida, um tumulto se levantou, e um grito do povo, e as mulheres sentados juntos, um dizendo: fora com sacrilégio pessoa. Os outros dizendo: vamos a cidade ser levantada contra esta maldade. Tire todos nós, o procônsul. Cruel vista. Mal frase. E Tecla, tendo sido retirado da mão de Trifena, foi despido, e recebeu um cinto, e foi jogado na arena, e leões e ursos e uma leoa feroz foram soltos em cima dela. E a leoa ter corrido até os pés dela, deitou-se, e a multidão das mulheres gritou em voz alta. E um urso correu sobre ela, mas a leoa, encontrando o urso, rasgou-a em pedaços. E mais uma vez o leão que havia sido treinado contra os homens, que pertencia a Alexander, correu sobre ela, e ela, a leoa, encontrando o leão, foi morto junto com ele. E as mulheres fizeram grande pranto, uma vez que também a leoa, seu protetor, estava morto. Em seguida, eles enviam em muitas feras, ela de pé e estendendo as mãos e orando. E quando ela terminou sua oração, ela se virou e viu uma vala cheia de água, e disse: agora é tempo para me lavar. E ela se jogou dizendo: em nome de Jesus Cristo eu estou batizado no meu último dia. E as mulheres vendo, e a multidão, chorou, dizendo: não atirar-se para a água. De modo que também o governador derramar lágrimas, porque os selos estavam indo para devorar tanta beleza. Ela, então, jogou-se em nome de Jesus Cristo, mas o selos de ter visto o clarão do fogo do relâmpago, flutuou sobre mortos. E havia em volta dela, enquanto ela estava nua, uma nuvem de fogo, de modo que nem podiam os feras tocá-la, nem podia ser visto nu. E as mulheres, quando outras feras estavam sendo jogadas, lamentou. E alguns jogou ervas de cheiro doce, outros nard, outros cássia, outros amomum, para que houvesse abundância de perfumes. E todos os animais selvagens que tinham sido jogados dentro, como se tivessem sido retidos pelo sono, não tocá-la. De modo que Alexander disse ao governador: eu tenho touros extremamente terrível, vamos ligar para eles a ela que é lutar com os animais. E o governador, olhando sombrio, virou-se e disse: faça o que quiser. E amarrando-a pelos pés entre eles, e colocar ferros em brasa sob as partes íntimas dos touros, para que eles, sendo tornado mais furiosa, poderia matá-la.
Eles correram cerca, portanto, mas a chama ardente consumiram as cordas, e ela era como se ela não tivesse sido preso. Mas Trifena desmaiou em pé ao lado da arena, para que a multidão disse: Rainha Trifena está morto. E o governador acabar com os jogos, e a cidade ficou consternada. E Alexander suplicou ao governador, dizendo: Tem misericórdia tanto sobre mim e a cidade, e liberar esta mulher. Porque, se César ouvir essas coisas, ele vai rapidamente destruir a cidade também junto com a gente, porque a sua parenta rainha Trifena morreu ao lado do Abaci. E o governador convocou Tecla do meio das feras, e disse-lhe: Quem é você? E o que há sobre você, que não é uma das feras te toca? E ela disse: Eu, na verdade sou um servo do viver Deus. E, como o que existe sobre mim, eu acreditava no Filho de Deus, em quem ele se agrada. Portanto, não é uma das bestas me tocou. Pois só ele é o fim da salvação, e a base de imortal vida. Pois ele é um refúgio sacudido pela tempestade, um consolo para os aflitos, um abrigo para o desesperado. E, uma vez por todas, qualquer que não acreditam nele, não viverá para sempre. E o governador, de ter ouvido isso, ordenou sua roupa para ser trazido, e para ser colocado em. E Tecla disse: Aquele que vestiram-me nua entre os animais selvagens, será no dia do julgamento vestirei de salvação. E tendo as roupas, ela colocá-los. O governador, pois, imediatamente emitiu um edito, dizendo: Eu vos solte otimamente a Deus Tecla, o servo de Deus. E as mulheres gritaram em voz alta e com uma boca voltou graças a Deus, dizendo: Há um só Deus, o Deus de Tecla. Que os alicerces do teatro ficaram abalados com a sua voz. E Trifena, ter recebido a boa notícia, foi ao encontro do santo Tecla, e disse: Agora eu acredito que os mortos são levantados. Agora eu acredito que o meu filho vive. Vem de dentro, e eu vou atribuir-lhe tudo o que é meu. Por isso, ela entrou junto com ela, e descansou 8 dias, tendo a instruiu na palavra de Deus, de modo que a maior parte ainda das servas acreditava. E houve grande alegria na casa. E Tecla mantidos buscando Paul, e foi dito a ela que ele estava em Miradilícia. E tendo jovens homens e donzelas, ela cingiu-se, e ter costurado a túnica, de modo a fazer um homem capa, ela veio para Mira, e encontrou Paul falando a palavra de Deus. E Paul ficou surpreso ao vê-la, e a multidão com ela, pensando que algum novo julgamento estava chegando em cima dela. E quando o viu, ela disse: Eu recebi o batismo, Paul. Porque aquele que operou junto com você para o evangelho operou em mim também para o batismo. E Paul, levando-a, levou-a para a casa de irmãos, e ouve tudo dela, para que aqueles que ouviram muito se perguntou, e foram consolados, e orou ao longo Trifena. E ela se levantou e disse: Eu estou indo para Icônio. E Paulo disse: Vai, e ensinar a palavra de Deus. E Trifena enviou-lhe muitas roupas de ouro, de modo que ela saiu para Paul muitas coisas para o serviço do pobre. E ela foi para Icônio. E ela vai para a casa de Onesíforo, e caiu sobre o pavimento, onde Paul costumava sentar-se e ensiná-la, e chorou, dizendo: Deus de mim e desta casa, onde você fez a luz brilhar sobre mim, ó Cristo Jesus, o Filho do viver Deus, a minha ajuda no fogo, a minha ajuda entre os animais selvagens, você está glorificado para sempre. Amém. E ela encontrou Tamires morto, mas sua mãe viva. E, enviando para sua mãe, ela disse: Teocleia, minha mãe, você pode acreditar que o Senhor vive nos céus? Para se você deseja a riqueza, Deus dá a você através de mim, ou seu filho, eu estou de pé ao seu lado. E, assim, ter testemunhado, ela partiu para Seleucia, e habitou em uma caverna 72 anos, vivendo em cima de ervas e água. E ela iluminou muitos pela palavra de Deus. E certos homens da cidade, sendo gregos por religião, e médicos de profissão, enviada para seus jovens insolentes homens para destruir ela. Pois diziam: ela é uma virgem, e serve a Artemise. A partir disso, ela tem a virtude na cura. E pela providência de Deus, ela entrou na rocha viva, e foi sob a terra. E ela partiu para Roma para ver Paul, e descobriu que ele tinha adormecido. E depois de ficar lá há muito tempo, ela descansou em um glorioso sono. E ela está enterrada a cerca de 2 ou 3 estádios do túmulo de seu mestre Paul. Ela foi lançada, em seguida, para o fogo quando 17 anos de idade, e entre os animais selvagens, quando 18 anos. E ela era uma seta na caverna, como já foi dito, 72 anos, de modo que todos os anos de sua vida foram 90.
e ter realizado muitas curas, ela descansa no lugar dos santos, ter adormecido no 24º dia do mês de setembro, em Cristo Jesus, nosso Senhor, a quem seja a glória e poder para todo o sempre. Amém. Em vez das duas últimas secções, as ms. que o Dr. Grabe usado tem o seguinte. E uma nuvem de luz guiou. E tendo entrado em Seleucia, ela saiu fora da cidade um estádio. E ela estava com medo deles também, porque eles adoravam ídolos. E guiou-a para a montanha chamada Calamon ou Rodeon, e ter lá encontrou uma caverna, ela foi para ele. E ela estava lá muitos anos, e passou por muitas e graves ensaios pelo diabo, e deu-lhes nobre, sendo assistida por Cristo. E alguns dos bem-nascidos mulheres, tendo aprendido sobre a Virgem Tecla, foi até ela, e aprendeu os oráculos de Deus. E muitos deles ordenou a Diel para o mundo, e viveu uma certa vida com ela. E um bom relatório foi espalhada em todos os lugares a respeito dela, e curas foram feitas por ela. Toda a cidade, portanto, e circunvizinhança, depois de ter conhecido isso, trouxe os seus doentes para a montanha, e antes de chegarem perto da porta que eles foram rapidamente libertados de qualquer doença foram afligidos por, e os impuros espíritos saiu gritando, e todos receberam seus próprios em saúde, glorificando a Deus, que dera tal graça à Virgem Tecla. Os médicos, portanto, da cidade dos Seleucians foram pensei em nada, tendo perdido seu comércio, e ninguém mais tinha seu respeito. E sendo preenchido com inveja e ódio, eles conspiraram contra o servo de Cristo, o que devem fazer para ela. O diabo, em seguida, sugere-lhes um mau dispositivo. E um dia, que está sendo montado, e tendo tomado conselho, eles consultaram uns com os outros, dizendo, este virgem é uma sacerdotisa da grande deusa Artemis. E se ela perguntar qualquer coisa dela, ela ouve-a como sendo uma virgem, e todos os deuses amam ela. Vem, então, vamos dar homens de vidas desordenadas, e torná-los bêbado com muito vinho, e deixe-nos dar-lhes muito ouro, e dizer-lhes, se você pode corromper e contaminá-la, vamos dar-lhe ainda mais dinheiro. Os médicos disseram, portanto, a si mesmos, que se eles devem ser capazes de contaminar, nem os deuses nem Artemis quis ouvi-la no caso do doente. Eles, portanto, fez. E os maus homens, tendo ido para a montanha, e precipitaram-se sobre a caverna como leões, bateu à porta. E o santo mártir Tecla abriu, encorajado pelo Deus em quem ela acreditava, pois ela sabia de sua trama de antemão. E ela diz-lhes, o que você quer, meus filhos? E eles disseram, há um aqui chamado Tecla. E ela disse, o que você quer com ela? Dizem-lhe, nós queremos dormir com ela. A bendita Tecla diz-lhes, eu sou uma humilde velha mulher, mas o servo do meu Senhor Jesus Cristo, e mesmo que você quer fazer algo para mim fora do lugar, você não pode. Dizem-lhe, é impossível para nós não fazer para você o que queremos. E, havendo dito isto, eles colocaram rápido à espera dela, e queria insultá-la. E ela diz-lhes com brandura, aguarde, meus filhos, que você pode ver a glória do Senhor. E sendo alcançado por eles, ela olhou para o céu e disse, Deus, terrível e incomparável e glorioso de seus adversários, que me livrou do fogo, que não me dão até Tamiris, que não dão-me para Alexander, que me livrou às feras, que me salvou no abismo, que tens em todos os lugares trabalhou comigo, e glorificado o seu nome em mim, agora também livra-me este sem lei dos homens, e não me deixes insulte minha virgindade, que através de seu nome eu ter preservado até agora, porque eu amo você, e desejo você e adoro você, o Pai, e do Filho, e do Espírito Santo para sempre. Amém. E veio uma voz do céu, dizendo, medo não, Tecla, meu verdadeiro servo, porque eu sou com você. Olhar e ver onde uma abertura foi feita antes, pois não será para você uma casa eterna, e lá você deve obter abrigo. E a abençoados Tecla sobre ele, viu a pedra abriu ao ponto de permitir que um homem a entrar, e fez conforme o que havia sido dito a ela, e nobremente fugindo do sem lei entraram na rocha. E a pedra era logo e fechou em conjunto, de modo que nem mesmo uma união apareceu. E eles, vendo a maravilha extraordinária, tornou-se como que distraído. E eles não foram capazes de deter o servo de Deus, mas só segurou o véu, e foram capazes de arrancar um determinado parte. E que, com a permissão de Deus para a fé daqueles vendo o lugar venerado, e por uma bênção nas gerações mais tarde, para os que acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo, de coração puro. Assim, então, sofreu o primeiro mártir de Deus, e apóstolo, e virgem, Tecla, que veio de Icônio aos 18 anos de idade, e com a jornada, e a dar a volta, e a reforma na montanha, ela viveu outros 72 anos. E quando o Senhor levou-a, ela tinha 90 anos de idade.
E assim é a sua consumação. E sua santa comemoração é no 24º dia do mês de setembro, com a glória do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém.